Sejam bem-vindos aí a mais um ABC do TDAH. E hoje falando sobre um tema bastante esperado, sobre a questão do sono, dificuldades aí no sono das crianças que têm o TDAH. Então, se você está chegando aí, já comenta para mim, o seu filho tem dificuldades para dormir? Ele muitas vezes não quer dormir, faz aquela briga toda na hora, né, de ir para a cama, demora, enrola, finge, né, muitas vezes até que está esquecendo aí alguma coisa, não quer ir dormir. Quando ele dorme, parece que ele tem um sono agitado e isso muitas vezes acaba atrapalhando também o dia seguinte, né? E outras questões, né? Não consigo dormir sozinho, tenho medo, enfim. Comentem aí para mim como é essa questão do sono na sua criança aí que tem o TDAH. E a gente vai falar então sobre isso hoje, por que esses problemas aparecem e são muito frequentes nas crianças que têm o déficit de atenção e a hiperatividade, e como, principalmente, que a gente resolve, né, esse problema aí, essa questão do sono. E, de fato, as crianças que têm o déficit de atenção, a grande maioria delas tem essa dificuldade aí, então, com o sono. Vamos entender o porquê que isso acontece? Existem algumas razões, né, gente? Não é uma única razão, e cada caso é um caso, mas vou tentar trazer aqui o que normalmente eu vejo, tá? Acontecendo aí. Ansiedade, e falar em ansiedade, algo que está muito relacionado com a ansiedade, é a falta de rotina. Rotina principalmente para dormir, mas rotina no geral, né? Durante o dia todo aí, a criança que tem o TDAH, gente, ela tem uma necessidade de rotina, porque uma das causas, né, aí da ansiedade é a falta justamente dessa rotina. A gente acha que é o contrário, né? Mas não, uma das causas aí que podem gerar a ansiedade, trazer essa ansiedade, é a falta de rotina, porque a criança com TDAH, ela já tem naturalmente uma dificuldade de organização. Ela tem uma dificuldade de organizar os pensamentos, e isso reflete na dificuldade de organização de tudo ao redor dela. Então, quando eu tenho uma rotina, e uma rotina constante, né? Esse é o significado da palavra rotina, é tudo igual todo dia. Pode existir algumas exceções? Claro que pode, mas que seja realmente exceção. Prioritariamente que seja todo dia tudo igual, né? E principalmente na hora do sono. Quando eu tenho essa rotina e eu consigo trazer essa organização externa para minha criança, automaticamente eu consigo ajudar ela também a organizar melhor os pensamentos dela, né? Porque a gente é um reflexo do ambiente e vice-versa. Então, quando eu não consigo fazer de dentro para fora, eu faço de fora para dentro, né? Até eu acostumar com essa situação. E principalmente na hora do sono. A ansiedade é o medo do futuro, né? Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, por isso que a rotina ajuda muito. Eu não sei o que vai acontecer nem daqui a pouco, então eu fico inseguro. E aí isso me gera uma inquietação. Isso é a ansiedade. Então, quando você ensina o seu filho a olhar na rotina dele, ele sabe o que está por vir. Né? Ele sabe a próxima hora que ele vai ter uma obrigação para fazer, ele sabe a próxima hora, ele sabe, ele olha lá e ele sabe, e isso gera uma tranquilidade para ele, né? Mas, falei que a ansiedade, ela é um medo, né? Um certo medo aí, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas pode existir um medo de outras coisas também. Medo de monstro, medo de ficar sozinho, medo de que, poxa, se eu não estiver perto da minha mãe, vai que acontece alguma coisa com ela, ou vai que acontece alguma coisa comigo e ela não está perto para ver. Eu preciso entender se existe um medo aí por trás. Qual é esse medo? Eu preciso ensinar o meu filho a gerenciar esse medo, né? E aí, vocês que estão aqui, que já fazem parte da comunidade, vocês sabem, vocês têm uma aula completa lá sobre como gerenciar o medo, né? Mas, resumidamente, a gente precisa mostrar para a criança, trazer o medo, ele sempre vai ser algo irreal, nesse caso. Claro que existem medos reais, né, gente? Então, de repente, você tá passando na rua, viu um assalto ali na frente, você fica com medo. Você tá com medo de ser assaltado também, se de repente refaz, né, volta o seu caminho, é um medo real. Agora, os medos que só acontecem aqui na nossa mente, eles são medos irreais. E esses, para a gente trabalhar, a gente precisa ensinar a criança a trazer para a consciência o que está acontecendo, ela racionalizar mesmo sobre esse medo. Por quê?
o medo irracional, né, que a gente fala, ele está lá na parte subconsciente do nosso cérebro. Então, eu preciso trazer ele para a parte consciente. Eu preciso conversar sobre ele, eu preciso entender se faz sentido eu ter esse medo ou não, né? E, claro, existem outras estratégias aí também, mas se você conseguir fazer essa racionalização com ele, já vai ajudar bastante. Pode ser também uma carência, né? Uma carência, uma dependência até mesmo da mãe, né? Ou do pai, aí, de quem quer que seja que esteja dormindo com essa criança. Quando eu deixo meu filho dormir na minha cama, né, por muito tempo, por muitos anos aí, depois, na verdade, nunca a gente deveria, né, deixar a criança dormir na cama da mãe ou do pai. Mas quanto mais tempo eu deixo isso acontecer, mais prejudicial é para o meu filho. Então, se você deixa o seu filho dormir depois de uns 4 aninhos, por exemplo, você vai perceber que para você vai ser mais difícil voltar ele para o quarto dele do que para uma mãe que decidiu fazer isso com 2 aninhos de idade, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais a criança está chegando próximo aí de formar aquele senso crítico dela. E 8 anos, né? De 8 anos para cima, muito mais ainda. Sempre dá tempo, né, gente? A gente sempre consegue reverter aí a situação. Mas a gente precisa entender que quanto antes, melhor. O ideal é que nunca a gente nunca deveria deixar a criança dormir na cama dos pais. Um dia ou outro, né, gente? De repente tá doentinho aquele dia, você quer ficar perto para poder, né, cuidar mais de perto, ok, né? Mas rotineiramente, todos os dias, jamais, né? Porque tanto atrapalha, né, o casal, quanto atrapalha a qualidade de sono da criança e você vai gerando essa dependência. Ela acha que ela não consegue dormir sozinha e ela começa a gerar esse medo. Como ela nunca está sozinha, então quando ela está sozinha, ela fica com medo. Eu preciso trabalhar esse medo nela e explicar também, dependendo da idade aí, que é importante para ela dormir sozinha. Isso vai, quando a gente trabalha dentro da comunidade, quando a gente começa a trabalhar a questão da autonomia da criança, muitas vezes, e olha só, essa questão do sono nem é algo específico que a gente trabalha dentro da comunidade, né? Só que muitas mães relatam que depois que a gente trabalha a questão da autonomia e da inteligência emocional e que a gente supra essa carência, né, excessiva, que normalmente as crianças que têm o TDAH, elas têm essa carência excessiva, quando a gente chega nesse ponto, a criança já está dormindo bem e no quarto dela sozinha, né? E sem a gente trabalhar especificamente a questão do sono. Por quê? Porque eu trabalhei a autonomia, eu trabalhei os medos dela, trabalhei, né? Ensinei ela a gerenciar esses medos e eu supri essa carência que ela tem de mim, né? Da mãe. Faz sentido isso, gente? Agora, existe uma outra coisa também, né? Que pode estar por trás aí da dificuldade do sono. Falei até agora de questões mais emocionais, né? Mas tem outra questão que pode estar por trás aí, que é o excesso de estímulos. Excesso de estímulos visuais, excesso de estímulos de comportamento mesmo, né? Então, se de repente você não tem uma rotina aí na sua casa, provavelmente você também não tem uma rotina para dormir, né? E aí, o que acontece? Eu deixo meu filho brincar do que ele quiser até tarde, ou eu deixo ele ficar no celular, ou eu deixo ele assistir desenho até a hora de dormir. E isso é prejudicial para a criança. Brincar seria o ideal, só que sem ser brincadeiras que estimulem demais. Então, nada de pega-pega, nada de esconde-esconde, nada de pular corda, né? Tem que ser brincadeiras quietas no período da noite. Se o seu filho dorme por volta de 9 ou 10 horas da noite, quando for umas 18 horas aí, já tem que estar desligando todos os equipamentos eletrônicos, né? Por quê? Para a gente começar a diminuir os estímulos. Desligar os equipamentos eletrônicos, já sugerir, né, atividades mais tranquilas, aí como um jogo de cartas, ou um dominó, ou um jogo de memória, enfim, brincadeiras mais tranquilas, ou até mesmo desenhar, pintar, mas sem muita agitação, né, para que a gente comece a desacelerar, porque qualquer pessoa precisa dessa desaceleração antes de dormir, mas principalmente quando a pessoa tem a hiperatividade, né, a criança tem a hiperatividade, ela precisa de um tempo maior ainda para ter essa desaceleração, para que ela consiga, então, estar
calma e tranquila o suficiente na hora de dormir. Quando eu estabeleço uma rotina para o meu filho, eu diminuo a questão da ansiedade dele. E para diminuir a questão da ansiedade, a rotina vai ser bastante importante, mas é ensinar o gerenciamento das emoções para ele também, tá? A gente tem como ensinar a criança a gerenciar essa ansiedade e trazendo, né, para o consciente também, trazendo aí para o consciente também. Gerenciar esse medo, entender realmente o que está por trás. Eu vou combater essa causa e eu vou fatalmente resolver, então, este problema, né? Fala para mim se fez sentido e qual foi a causa que você identificou aqui, né? E quando, então, eu consigo resolver a causa, eu consigo... Às vezes, você nem trabalha a questão do sono especificamente. Lembra que eu falei? As mães da comunidade, a gente não trabalha a questão do sono dentro da comunidade. A gente não trabalha. Simplesmente, a gente não trabalha. Só que, automaticamente, quando a gente resolve os problemas que estão por trás, a gente consegue resolver a questão do sono. E a criança, muitas delas, pedem para dormir no quarto delas, pede para dormir sozinha de novo, né? Claro que a mãe vai fazer você precisa conversar com o seu filho, mostrar isso, a importância dele ter autonomia também nessa hora, né, que é importante para ele. E quando a gente consegue, então, regular o sono da criança, você vai perceber que ela vai acordar no dia seguinte muito mais tranquila, porque conseguiu dormir bem, né? Não ficou aquela agitação toda durante a noite. Então, ela conseguiu ter um sono realmente reparador, e aí ela consegue ficar mais tranquila, mais focada, né? Mais concentrada, enfim, tudo que a gente precisa aí também para melhorar a questão do próprio TDAH, certo?